Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo no qual eu divido com vocês alguns trechos de experiências com lucidez extracorpórea, nas quais eu investigo um tanto mais os bastidores da realidade, ou melhor, a realidade como algo maior, porque a realidade não é apenas o palco, é também os bastidores e para além do teatro, a rua lá fora e por aí vai. Eu trouxe aqui um texto que eu escrevi hoje, que foi tentando registrar um pouquinho de como foram meus dias anteriores, porque eu não tive tempo de escrever mesmo as experiências e eu sei que alguns detalhes eu perdi, porque eu tenho uma ideia de mais ou menos como eram, mas ficou apenas a parte principal. E por que eu não tive tempo? Porque o Excalibur, o meu grupo de teatro, teve uma apresentação, um espetáculo, no dia 11, no sábado passado, e eu produzi tudo. O espetáculo se chama Totens, e por isso tinha animais de poder lá. Teve uma fênix, teve um dragão e teve os monstros que esses seres enfrentavam. Então não foi pouca coisa não. Mas esse espetáculo me fez pensar muito e o objetivo é sempre fazer as pessoas pensarem para além dos deslumbres com o visual, com a coreografia, com o espetáculo em si. O texto é muito proposital e nesse espetáculo em especial, diferente do anterior, no qual eu era o único artista em cena, já que era um solo, neste eu fiz questão de não estar em foco. Os três protagonistas foram integrantes do meu grupo e eu fiz questão de escrever um espetáculo no qual eu não aparecia. Só assumi os papéis de vilões. E isso é muito interessante porque a perspectiva, o que me fez pensar a respeito, e eu vou compartilhar com vocês no final, porque tem a ver com o que eu vou falar a respeito desses relatos aqui. No dia 10 de 5 de 2024, 10 de maio de 2024, eu me vi fora do corpo interagindo com pessoas, mas me afastei para me livrar antes de um ser desses que grudam em mim, porque eu faço aquela leitura e percebo que tem alguém muito próximo, colado ali numa frequência um pouquinho diferente ou na mesma frequência, porém usando um recurso de não ser tão óbvio assim a sua presença, meio invisível, mas eu já aprendi a fazer essa leitura. E eu o tirei dali e ele tomou a forma de um esqueleto de ferro e eu enrolei. Como eu vou explicar? Porque a cabeça dele era a parte da frente de um esqueleto, quase como isso aqui. Eu estou sem meus anéis, eu deixei na casa da Marina, eu coloquei esses aqui só para não me sentir pelado, um dragãozinho. E essa caveira. Só que era um pouco menos tridimensional que essa caveira, como se houvesse um corte aqui, assim, fosse só metade. E o corpo, apesar de ter o desenho de um esqueleto, era como, sabe aqueles relógios antigos? Quer dizer, antigos não, porque as pessoas acham que ainda usam, né? Que tem aquelas, como é que chama aquilo? Sei lá, partes de ferro, como se fosse pulseira de ferro. E o esqueleto parecia aquilo no qual eu enrolei. Eles tomam muitas formas. É um artifício, talvez, de passar despercebido, alguma coisa nesse sentido. Se tornarem objetos como tecidos, capas, panos, coisas assim. Mas eu consegui tirá-lo, porém eu acordei no final do processo antes de levá-lo para algum lugar e tentar ajudar, não sei, o que eu faria com ele. No dia 12, 2 dias depois,
eu me vi fora do corpo na rua da minha casa. Isso aqui já foi depois do espetáculo. Teve alguns antes, mas eu nem registrei, não escrevi nada. Eu me vi fora do corpo na minha rua e eu olhei para cima e vi um cara que mora aqui no bairro e tinha apenas eu e ele. E eu pensei, tá, antes de qualquer coisa, aquela verificação marota, se tem alguém grudado em mim, um parasita. E lá estava ele. Eu lutei para tirar e ele induziu dor no meio do processo. E eu acordei. No dia 13, um dia depois, eu estava numa espécie de escola e percebi que estava fora do corpo. Mas não era bem uma escola, era quase uma escola penitenciária. Parecia realmente que haviam pessoas presas atrás de portas. E havia, em frente a essas portas, o que poderia ser chamado de prateleiras, algo assim. Porque meio que travava a porta, mas não eram muitas. Se eu abrisse a porta, dava para passar debaixo. E em cima delas havia alguns brinquedos que representavam quem estava dentro. E ao ver tais brinquedos, eu hesitei, porque todos eles representavam vilões, e eram muitos. Não vou trazer aqui para vocês um ou outro específico. E eu escrevi até que agora eu nem me lembro mais, porque eu escrevi isso bem depois. E uma voz me disse que os seres presos ali, atrás da porta, concordavam com tais vilões. E era por isso que as histórias eram contadas, para nos revelar quem concorda com qual visão. Isso me veio em voz. E eu fiquei, caramba, não era uma coisa assim de não abra essa porta. Foi uma questão de, olha, tem uma razão de ser. E ajudá-los talvez fosse não abrir a porta naquele momento, porque eles ainda não estavam prontos. Eu não sei o que tinha de processo atrás daquela porta. Então, eu resolvi que não ia abrir as portas, porque era um corredor. E eu fui lá para fora e fiz aquela varredura, para saber se tinha alguém ali. E na mesma hora eu percebi que sim, as minhas pernas e braços pesaram. Até foi um pouco diferente da leitura que eu faço antes. Realmente pesou. E eu falei, tem alguém. E comecei a tirar, a buscar para tirar. E esse buscar para tirar é um processo que é dificultado, a movimentação da mão fica pesada. Eu vou falar até um pouco mais disso aqui no próximo, considero eu. E aí lá fui eu, enquanto uma voz começou a sussurrar, me perguntar, falar coisas no meu ouvido, perguntando quem eu pensava que era para desafiá-lo. E a minha resposta foi que primeiro eu me livraria dele e depois conversaríamos, porque eu queria vê-lo frente a frente. Só que ele me induziu a acordar, tenho certeza. Quase certeza. Melhor não afirmar nada, né? E acordado, eu poderia interromper o processo, mas não. Na cama eu continuo fazendo movimentos de energia. Às vezes eu vou ao banheiro, levanto, faço isso em pé, umas coisas assim. Porque eu sei que tem um ser grudado ali. E hoje eu percebi que estava fora do corpo, fiz aquela minha varredura para tentar achar algum desses seres, estava lá. E o que tem mais funcionado para desgrudá-los de mim é ir com a mão. Porque mover energia, você começa a mover energia, às vezes eles atacam, eles contra-atacam, eles induzem uma dor, um incômodo, dependendo do ser, atrapalha. Então eu busco, enfio a mão atrás e parece que tem um imã impedindo, sabe? Principalmente quando vai chegando perto. E você fala, caramba, eu consigo fazer esse movimento. E aí eu consigo enfiar mesmo
a mão entre a boca arredondada, que geralmente é como a boca de um copo, só que menor e muito grudada. E tem uns dentinhos, umas coisas meio, sei lá. E aí, a partir dali, eu consigo achar o resto da cabeça, do ser, e puxá-lo para frente, e por aí vai. Então, eu fiz isso, e os seres tentam impedir de várias formas, induzindo dor, como aconteceu aqui. Porém, no meio desse processo, tenta morder. Eu lembro que esse especificamente tentou me morder, e eu sentindo as mordidas, eu falei, não, vai morder nada não, ou não vai machucar nada não. E o ser se manteve invisível, esse se manteve invisível, mesmo eu puxando ele para frente, como se fosse uma água viva, um treco meio assim. E ele argumentava, eu podia escutá-lo, e ele dizia, não lute, a humanidade é nossa. Vocês são nossos. Você não vai conseguir mudar isso. Isso foi o que eu notei. Ele falou muita coisa sobre o que é a verdade e que eu não vou mudá-la e está estabelecido assim, é assim que é. Acredito que era o mesmo ser da noite anterior que perguntou quem eu pensava que era para desafiá-lo. Eu fiquei calmo, enquanto tentava tirá-lo o máximo que eu podia, porque não me importa o que eles digam, eu sempre quero olhá-los nos olhos, sempre quero tentar resgatar alguma identidade deles, alguns nem têm mais, mas eu acordei no processo exatamente porque ele deve ter induzido, e lá fui eu, de madrugada, fazendo os meus processos, até conseguir sentir um estado vibracional, que é algo que eu acho que me mantém um tanto afastado deles. E o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Eu escrevi aqui, porque eu nem ia ler esse relato hoje, porque eu falo muito desses seres aqui, já falei, mas eu quero complementar, acho que vale a pena. O que eu escrevi foi, eles podem nos tratar como recursos, colheitas, aquele conceito de Matrix, só que não de máquinas tirando energia da gente ou sobrevivendo através da gente, e sim seres. Isso já foi até abordado no filme das irmãs Wachowski também. Elas mudaram de sexo, né? Antes eram homens e depois, quer dizer, tinham corpos masculinos e depois mudaram para o corpo feminino, fizeram cirurgia e viraram irmãs Wachowski. Tem um filme chamado O Legado de Júpiter, que fala muito sobre isso, que é a mesma visão, só que um tanto mais orgânica, de seres de outros planetas que usam os planetas, outros planetas, como plantação, e fazem colheitas de tempos em tempos para se manterem. É uma temática até interessante, mas o filme é terrível, porque mistura uma, uma gama muito grande de referências de fantasia, nada funciona muito bem, nem as cenas de ação. Eu achei bem ruim esse filme, infelizmente. Mas o tema é interessante, já vi outras coisas similares, teve uma série, uma versão de Alice no País das Maravilhas, não vou saber dizer qual, na qual ela vai para uma sala e tem seres em cima, e eles drenam a energia, se eu não me engano, de seres que estavam embaixo, na sala de baixo, e não sabiam da existência deles, é uma metáfora. E eu achei isso muito peculiar na época que eu vi, já faz, sei lá, 15, 16 anos. Então, alguns seres talvez nos vejam como deles. E a notícia assustadora é que eles podem sim ter acesso aos nossos corpos físicos, energéticos, espirituais, que são psíquicos, emocionais e até mentais. Considero que sim. A boa notícia é que isso não nos define, ou pelo menos não deveria nos definir. Eles podem afetar a nossa experiência aqui sim, podem afetar os nossos corpos, mas não somos apenas esses corpos. Eu sou consciência, para além de tudo isso, aposto. Sim, as vivências podem afetar a consciência, mas não de forma negativa, considero eu. A parte negativa fica toda no mental, que passa até para o corpo emocional, psicológico, espiritual.
e pode sim passar de uma vida para outra, se deixarmos, se não conseguimos trabalhar ainda o suficiente. Mas eles se acham superiores e uma forma de mostrar que não são é não temê-los. Se eles não têm coragem ou capacidade de sentir diretamente, eu os carregarei e mostrarei como é e que pode ser diferente. Como se eu estivesse mostrando como se faz. Eu vou continuar tirando eles de lá para olhá-los de frente sempre que eu puder. Mostrar que assim como eu encaro o que for de frente, eles também podem e devem. Sim, tem esses seres em vários níveis do que eu chamo de negação. Uns são fracos, são frágeis, outros já são estabelecidos em sua teimosia férrea. E eu usei essa palavra de propósito, porque às vezes eles nos seguram como braços de ferro. Uns eu vou conseguir tirar facilmente, outros com luta e outros nem vou. E está tudo bem. Eu não sei o meu nível de compromisso cósmico. Estamos todos entrelaçados e talvez sejam até partes de mim. Não sei, perdidas. Sei que eu sinto a falta de esperança, a falta de sentido em tudo que vem deles, por conexão, mas porque eu tenho as minhas brechas. Questão de sintonia. Só quem perdeu as pessoas que mais ama sabe o que eu estou falando, ou que perdeu acesso a elas. Aqui. O brilho da vida que se vai. Mas eu continuo me esforçando. Na verdade, eu sempre me esforcei. Eu acho que o que eu fiz foi elevar a um nível estratosférico esse esforço. Eu sou artista há mais de 20 anos. Vivo disso. Não é sem esforço que se consegue uma coisa assim. Porém, agora é. O mais curioso é que esses seres que nos drenam dependem de nós, mas não se importam em nos exaurir. Muitas pessoas desistem da vida por influência e concordância de desesperanças com esses seres. E para eles, tudo bem, eles passam para o próximo. Perdem um recurso, fonte de energia, mas ganham parceiros dessa desesperança que somam suas fileiras, juntam-se a eles e obedecem aos mais antigos, que são mais fortes. E a força deles vem dessa união. É quase uma máfia. Mas eu não vou me render. A luta que eu travo não é agressiva. A agressividade é condição, postura de quem luta. Mas é possível lutar com elegância e serenidade em prol de todos os envolvidos, inclusive quem nos ataca. Eles precisam mais do que nós da nossa compreensão, porque a deles é de desistência, abuso, covardia, tudo que é fácil. Mas a facilidade, no geral, nos enfraquecem mais do que nos fortalecem. Então, repito o que eu vivo dizendo. Há seres bons, na minha opinião, acima desses seres ruins, e eles permitem este cenário porque isso nos fortalece. A dificuldade que eu acabei de mencionar. Eu descobri uma realidade grande demais. Me assustei e depois me deslumbrei. E às vezes é o contrário para outras pessoas. Depois eu passei a perceber essa camada extra. Saber dela é o primeiro passo. Lidar é o segundo. E eu acho que eu estou nele. E o terceiro é estar além. E eu vou chegar lá. Não porque sou um ser super-humano, mas porque eu sou uma consciência. E você também é. Então, talvez a realidade maior seja um tanto assustadora a princípio. Mas eu não acho que negar a realidade é o caminho para mudá-la. Pelo contrário, eu acho que é aceitando a realidade é que podemos fazer algo a respeito. E quanto a esses oponentes vilões, eu falei no início que eu representei os vilões na peça, no espetáculo que apresentamos, que não é bem uma peça teatral, é mais formada por
números performáticos, mas com uma linha narrativa e com texto, sim, principalmente no final, onde aparece o vilão principal, que está lá para destroçar psicologicamente os personagens. E eu peguei pesado, porque as questões que foram abordadas ali eram pertinentes aos atores. Nós passamos um dia inteiro conversando, nos abrindo, levantando questões, e eu sintetizei isso no espetáculo para que eles pudessem olhar isso de outra visão. É meio terapêutico. E foi muito interessante porque ver eles encontrando uma resposta para a questão e depois eu colocando num formato poderoso para que eles representassem isso, foi magnífico. E sem esse vilão, não aconteceria. Entendem? Então, nossos oponentes são nossos aliados num aspecto ou outro, se olharmos bem. Não temos que temê-los, ou isso não quer dizer ser conivente, ser passivo, não. Como eu disse, eu vou tirá-los, eu vou querer encará-los, eu vou querer fazer o possível para entender o porquê de cada um e tentar ajudar nesse processo, mas sem desespero. Porque sim, é um cenário que aparentemente é estabelecido, está assim há muito tempo, não vai mudar repentinamente. Mas encarar e lidar com essa realidade tem me ajudado a entender como eu posso ser mais e como eu preciso ser mais. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Hoje é quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça anterior, se você está vendo assim que eu publiquei. E nessa quarta-feira eu pretendo fazer uma live, coisa que eu não faço há muito tempo, mas eu quero fazer, como eu falei no vídeo anterior, de fazer aberto a mais pessoas, uma interação, respondendo perguntas, trazendo algum tema, alguma coisa assim. Vou fazer um teste, como eu fiquei muito tempo sem fazer, acredito que não vai ter muita gente presente, mas se tiver uma pessoa ou outra, já consigo interagir. E não tendo, eu falo alguma coisa de perguntas que eu posso já levar para responder. Faço isso ao vivo, depois o vídeo fica gravado e as pessoas podem ter acesso. Eu vou fazer isso, vou tentar voltar com isso uma vez por semana, talvez até voltar a fazer sorteio para quem contribui aqui com qualquer valor via Pix para o canal, para que eu mantenha o projeto. Aliás, volto a agradecer quem continua fazendo isso. E é isso. Amanhã, ou melhor, hoje, se você está vendo, na quarta-feira, tem a live. Se você está vendo depois da quarta-feira, dia 15, a live já está salva. Vai nas abinhas ali, onde tem vídeos e ao vivo. Vai ter algumas lives lá, onde tem muitas perguntas e respostas. Eu vou começar a live às 20 horas. Vou tentar ir ali de 20 às 21 no máximo. Às vezes até menos, dependendo se não tiver muita pessoa ao vivo aqui interagindo comigo. Mas às 20 horas fica marcado. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!